Saudações, meus amigos e amigas. Nesta aula, nós apresentaremos algumas etapas e tipos de pesquisa, além do que nós também falaremos dos procedimentos iniciais para uma boa pesquisa científica. Isso é extremamente necessário antes da gente falar da monografia no formato de artigo científico. Então, nas aulas, nós faremos um apanhado geral para ter como resultado o artigo. Então, inicialmente, vamos falar sobre conhecimento. Tá? Então, conhecimento são todos, digamos assim, é o conjunto, né, a organização de tudo que foi construído, reunido até os dias de hoje pela humanidade. Tá? Então, isso aí é uma síntese bem básica de que o conhecimento é um conjunto, né, é a organização coletiva de toda a produção humana e não humana também, sobre a superfície da Terra, em que nós agrupamos em diversos formatos e categorias e repassamos hereditariamente para os nossos descendentes. Então, o conhecimento, ele comporta erro e ilusão. Não é à toa que em todo projeto ou pesquisa científica nós temos hipóteses. Por quê? Antes de construir qualquer tipo de conhecimento, nós fazemos pressupostos, elucubrações. Nós pensamos antes de que forma se dá aquele processo, objeto ou fenômeno. E sobre esses aspectos que nós já estamos pensando, nós já estamos construindo um pré-conhecimento, um pré-conceito. Porém, este conceito, esse pré-conhecimento, ele pode estar errado. Ele pode ser uma ilusão nossa que não acontece de fato, mas já é uma forma de conhecimento. Porém, a gente não sabe se está correta. Tá? Mas para isso que existe a pesquisa científica, para a gente verificar em loco, ou por observação, ou pelo uso de instrumentos, se essa realidade, esse objeto, esse fenômeno que nós estamos pensando, se ele está certo ou errado, se ele ocorre da forma como nós estamos preconcebendo. Então, conhecer é uma relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. É uma relação entre o pesquisador e seu objeto de estudo. Quanto mais o pesquisador conhece, experimenta, pesquisa sobre um objeto, um processo, um fenômeno, mais conhecimento ele gera sobre aquilo que ele está estudando, sobre aquilo que ele está trabalhando. Ou seja, mais conhecimento ele vai organizando, ele vai agregando a um determinado tipo de estudo de uma área, de uma população, de uma comunidade. E através do conhecimento que o homem penetra nas diversas áreas da realidade para dela tomar posse. Então, se eu tenho interesse em saber mais sobre um determinado assunto ou tema, eu tenho que estudar cada vez mais, pesquisar, ir a campo, interagir com esse objeto de estudo ou com essa área de estudo cada vez mais para eu aumentar, aprofundar o meu conhecimento sobre aquele objeto. Então, não se iludam quando o orientador de vocês ou uma pessoa mais experiente passa uma série de referências, de livros para vocês lerem sobre o assunto que vocês querem pesquisar. Por quê? Ele está dando possibilidade de vocês adquirirem conhecimento de outras pessoas, de outros autores que têm conhecimento sobre aquele assunto, tema, área, processo ou fenômeno que vocês estão se debruçando a realizar a pesquisa. A graduação te dá um nível de conhecimento sobre um assunto que vai ser aprofundado durante a especialização, um mestrado e um doutorado ou na sua própria atividade profissional. A gente fica especialista em um assunto quanto mais a gente estuda sobre ele. Então a gente reúne mais conhecimento sobre aquele assunto. E esse conhecimento ele pode ser
organizado em formato de texto, em formato de vídeo, em formato de músicas. Ou seja, nós temos diversas formas de transmitir o conhecimento que a gente adquiriu ou que a gente está adquirindo sobre um determinado assunto, fenômeno, processo ou objeto. Então, por que produzir ciência? A causa principal que leva o homem a produzir ciência é a tentativa de elaborar respostas e soluções às suas dúvidas e problemas, e que o levem à compreensão de si e do mundo que vive. Ou seja, a ciência é uma ferramenta, né? A ciência e suas metodologias, a forma de produzir ciência, é uma ponte para que o homem responda suas próprias dúvidas e problemas. Quando eu faço uma ciência metodologicamente, que siga procedimentos metodológicos, que esteja bem construído, uma pesquisa que esteja bem construída, eu consigo chegar a níveis de conhecimento que eu não conseguia acessar anteriormente. E o motivo básico que conduz a humanidade à investigação científica está em sua curiosidade intelectual, na necessidade de compreender o mundo em que se insere e de compreender a si mesmo. Então, a humanidade, na dúvida, na curiosidade, ela busca conhecer outros lugares, outros objetos, outros fenômenos, outros planetas, né? Outras soluções para doenças, por exemplo, o caso da AIDS, da Covid. Então, isso causa uma curiosidade. Quanto mais o homem estuda, quanto mais ele pesquisa, quanto mais ele produz ciência, né? Cada vez mais ele produz conhecimento. Sem ciência, o homem não teria andado até aqui da forma que ele andou. Não teria produzido os computadores, carros, nada. Ele ainda estaria na idade, digamos assim, primitiva, né? em que muito se tinha o senso comum. Né? Então, fazer ciência é deixar de lado o achismo, o senso comum, estudar de fato, conhecer e poder colaborar com a civilização humana, colaborar com todo o conhecimento que foi adquirido até hoje. Então, na pesquisa de vocês, na possibilidade de elaborar um artigo, vocês estarão produzindo conhecimento, estarão colaborando com a humanidade, mesmo depois que vocês não estiverem aqui. Então, é um legado que nós deixamos, toda a ciência que nós produzimos para as gerações futuras, né? Eu falo sempre para os meus alunos, é uma obrigação do cientista produzir conhecimento para que o conhecimento avance. Em determinados momentos, eu critico o meu colega para avançar no conhecimento. Sair do conhecimento que a gente sabe hoje, que a gente tem hoje, melhor dizendo, para o conhecimento que nós não possuímos hoje, mas amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, no futuro, certamente nós teremos. Então, é o avanço, é um progresso da humanidade produzir ciência para conhecer mais, para ocupar mais espaços e para solucionar seus próprios problemas, sejam eles urbanos, rurais, ambientais e etc. Então, por que nós vamos pesquisar? Né? Vocês estão aqui por uma necessidade da produção de uma monografia, da produção de um artigo científico, mas antes disso vocês têm que se questionar. Eu vou pesquisar o quê? E eu vou pesquisar por quê? Então, primeiramente, a gente pesquisa para conhecer fenômenos de todas as naturezas e todas as áreas. Tá? A partir daquela dúvida que eu já falei anteriormente. E tudo que temos como informação é produto da pesquisa. Nós já falamos sobre isso. Então, o que eu vou pesquisar vai ser uma colaboração de pesquisas anteriores, né? Que eu vou colaborar ou não para uma determinada teoria, ou conceito ou categoria. Ou simplesmente eu vou desenvolver novas, simplesmente não. Eu vou desenvolver novas metodologias para que o progresso da ciência continue. Então, lá no segundo slide, a gente falou que a pesquisa comporta erro e ilusão. Por quê? Porque pode ser que o que eu pense agora esteja totalmente errado. Mas a partir da pesquisa que eu vou fazer, eu vou corrigir meu erro.
Eu vou transformar o meu conhecimento que estava errado em conhecimento que provavelmente não estará perfeito, mas estará mais próximo da precisão, da acurácia, de estar certo. Então, o livro que a gente lê, o livro que nós temos acesso, todos eles, aqui falando do livro que contém conhecimento científico e acadêmico, e não o fictício, ele contém pesquisa, senão não tem credibilidade. Né? Eu estou falando aqui do livro para a monografia de vocês, que vai ser usado como referência bibliográfica. Alguns livros de ficção contêm pesquisa, obviamente, mas o direcionamento desses livros não são para buscar a realidade dos fatos, a realidade dos processos, objetos ou fenômenos, como a gente faz num artigo científico, numa monografia de conclusão de curso, seja ela dissertação, tese ou outra. E a humanidade, ela evolui às custas de problemas de pesquisas que são respondidos. Né? Então, a partir do momento que eu respondo um questionamento, que eu respondo uma dúvida, eu estou ajudando no progresso da humanidade. Tá? Porque eu já estou evitando que alguém erre do jeito que eu possa ter errado. Os conhecimentos sem pesquisa é achismo sem valor. Tá? Então, eu não posso, no meu trabalho acadêmico, passar da minha própria realidade sem ter antes verificado se essa realidade, ela de fato está correta. Né? Porque eu estou achando uma coisa, eu estou partindo do meu senso comum. A partir do momento que eu uso procedimentos metodológicos, estudo sobre trabalhos anteriores sobre aquele assunto, área temática, eu começo a duvidar do meu próprio conhecimento. Eu passo a deixar o achismo do lado e ter uma certeza científica que pode ser a melhor hoje e pode melhorar, né, e evoluir conforme eu for trabalhando essa pesquisa, eu for pesquisando. E a pesquisa não se faz, meus amigos e amigas, só em instituições públicas. Né? As empresas utilizam de pesquisa constantemente. Por que eu estou falando isso? Porque o ato de pesquisar favorece também empreendimentos privados para poder conhecer sobre o mercado consumidor, sobre o seu público-alvo, para melhor interagir com esse público-alvo, vender algum produto ou algum serviço para que possa ter sucesso. Tá? Então, a pesquisa científica ela não é utilizada só por órgãos públicos. Né? Eu estou falando isso porque existem várias pessoas participando destas aulas e destes cursos que estão na iniciativa privada. Então, se você trabalha com pesquisa na iniciativa privada, quanto mais você entende sobre o seu público-alvo, sobre sua área de estudo, mais essa empresa ou essa instituição pública pode lucrar, pode ter rendimentos financeiros ou não sobre o seu estudo. E o conceito da pesquisa? Ela parte da dúvida do problema, de questões que estão sem solução ou questões que precisam de soluções que não nos atendem hoje, da análise de dados importantes para a ciência, né, para a gente poder aplicar uma metodologia científica adequada e ter os resultados. Os resultados, a partir de uma dúvida que eu usei procedimentos metodológicos, instrumentos para entender e para responder aquela dúvida, eu vou obter soluções. Essas soluções podem ser mostradas em forma textual, gráficos com dados, parâmetros, respostas e etc. Tá? Então, esse é o tripé, digamos assim, da ciência. Eu tenho uma dúvida, eu tenho um procedimento metodológico para explicar ou responder aquela dúvida, e eu vou ter resultados sobre aquilo. Né? Esses resultados podem estar corretos hoje, né? Mas amanhã eu posso ter outros resultados, porque a minha pesquisa ela vai ter um recorte espacial, temporal, que nós vamos falar mais adiante. Por que eu estou falando isso? Porque o que é certo hoje pode não ser certo amanhã. Né? Se eu estou trabalhando com fenômenos naturais, esses fenômenos eles podem mudar no decorrer do tempo. Então, fazendo uma síntese assim dessa
dessa dúvida, procedimento, resultado, eu tenho esse exemplo. Primeira dúvida, qual a questão? A questão é, qual o melhor jogador de futebol do século XX? É uma dúvida, é um questionamento. Para saber disso, eu vou ter que fazer uma pesquisa. E qual o método que eu vou usar? A quantidade de gols marcados durante a carreira vai me dizer quem marcou mais gol e provavelmente vai ser o melhor jogador de futebol do século XX. E a solução, eu vou ter uma solução dessa pesquisa que eu estou fazendo por meio da tabulação dos dados e a escolha do melhor. Então, provavelmente, durante a minha pesquisa, eu vou ter uma série de nomes e uma série de números da quantidade de gols de cada jogador. E no final, eu vou ter o jogador do século XX que fez mais gols e provavelmente será o melhor jogador daquele século. Então, e as fases dessa pesquisa? Tá? Primeiramente, para eu iniciar uma pesquisa científica, eu tenho que preparar e planejar essa pesquisa. Eu não posso fazer uma pesquisa científica aleatoriamente. Né? Eu tenho que me planejar com antecedência. E isso diversos autores vocês podem ter acesso na internet que dão dicas fundamentais de como fazer um planejamento antes de se inserir em campo ou em laboratório. Mas essa preparação vai depender muito do tipo da pesquisa que vocês vão fazer, seja ela em campo, seja ela laboratorial. Depois da preparação e planejamento da pesquisa, eu vou ter meu trabalho de campo ou o meu trabalho de laboratório. Quando eu vier do trabalho de campo ou de laboratório, eu vou processar e analisar os dados que eu colhi e vou transformá-los em informação. Um dado sem análise é só um dado. A partir do momento que eu faço análise daquele dado que eu trouxe, eu transformo ele em informação. Por exemplo, no slide anterior, a gente queria saber do número de gols para o melhor jogador do século XX. Qual é o dado lá que eu tenho? Eu tenho número de gol. Quando eu faço análise, né, e tabulo meus dados, eu vou ter o melhor o jogador que fez mais gols. Então, provavelmente, eu vou ter a informação do melhor jogador do século XX. Depois, eu vou fazer isso que eu estou fazendo. Eu vou interpretar esses dados e explicar e dar explicações reconstrutivas. Né? Eu vou fazer uma análise em cima da informação coletada em campo, que já foi processado, para explicar esses dados de forma textual, gráfico ou de outra forma estatística, tá? Dando possibilidade dos leitores do meu trabalho, dos usuários do meu trabalho, entender como eu fiz a pesquisa, para que eu fiz e qual resultado eu cheguei. E no fim, depois de preparar, planejar a pesquisa, fazer o trabalho de campo ou em laboratório, processar os dados que foram oriundos de campo ou laboratório, interpretar esses dados, eu vou redigir. Né? Eu vou redigir o meu relatório de pesquisa, monografia ou artigo. Ou seja, a redação do artigo é é o último aspecto depois que eu faço a minha pesquisa de campo. Tá? Eu posso ir redigindo, obviamente, no próprio campo, no próprio laboratório, né? Mas claro e evidente que eu vou ter um momento em que essa escrita ela vai ser mais minuciosa e detalhista para não incorrer em erros, tá? Principalmente da forma de falar com o leitor, falar com o público usuário daquela pesquisa científica. Nesse slide, eu vou mostrar os principais delineamentos das pesquisas exploratórias. Tá? Existem diversos tipos de pesquisa, mas como a gente vai fazer tá trabalhando nestas aulas sobre o modelo artigo, né? E principalmente o modelo de artigo científico para o curso de Geoprocessamento e Análise Ambiental, o ideal é que a pesquisa para o artigo científico seja em cima de uma coisa, de um objeto, de um fenômeno, de um processo que já exista e que tenha dados para serem analisados. Sejam dados oriundos de campo, de laboratório, de imagem de sensoriamento, entre outros. Então, a gente vai se debruçar sobre as pesquisas exploratórias. E elas, principalmente, são três: a pesquisa bibliográfica,
a pesquisa documental e a pesquisa experimental, que nós vamos explicar os dois principais modelos, que é o estudo de campo e o estudo de caso. A pesquisa bibliográfica ela é baseada em livros e periódicos em meio analógico e digital. É baseada numa pesquisa, numa busca que eu falo em livros e periódicos em meio analógico, ou seja, impressos, ou em digital, muitas vezes disponíveis na internet. Compreende o universo de trabalhos teóricos desenvolvido em campos como da filosofia, sociologia, antropologia, engenharia, ciências da saúde, entre outros, né? Trabalhos já escritos que me auxiliarão a entender meu próprio estudo. E a pesquisa bibliográfica, ela procura analisar e conhecer as contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, explicando o problema a partir desse levantamento. Ou seja, todo e qualquer material que já foi produzido, material bibliográfico, seja livro, seja artigo, que já foi produzido até hoje sobre o assunto que eu quero estudar, ele é auxiliar ao meu trabalho. Eu posso não concordar com os autores, mas eu tenho que fazer essa pesquisa bibliográfica buscando colaborar e contribuir com a pesquisa, com o progresso humano da ciência, o progresso da ciência. Tá? Então, vocês, enquanto pesquisadores, antes de fazer qualquer estudo, vocês têm que buscar saber, buscar conhecer o que já foi produzido sobre aquele estudo. Tá? Então, por quê? Vocês vão sair do senso comum e vão aprofundar o conhecimento, mesmo sem ter ido em campo, mesmo sem ter feito análise laboratorial. Então, antes de pesquisar sobre o assunto X, eu vou ler o que já está escrito sobre esse assunto. Tá? Também para me preocupar do ineditismo do meu trabalho. Né? Então, como eu vou contribuir com o trabalho que já foi feito por outro pesquisador? Né? E eu tenho que ter um cuidado para não estar fazendo a mesma coisa que já foi feito. Né? Eu posso usar o mesmo procedimento metodológico que foi feito em outra região do país, que eu vou ter resultados diferentes. Mas eu tenho que pesquisar sobre aqueles procedimentos. Eu tenho que saber os resultados que os pesquisadores antes de mim sobre esse assunto alcançaram. Por que eu estou enfatizando esse ponto? Porque um dos problemas que eu vejo muito durante a análise de projeto para entrada em mestrado e doutorado é a falta do rigor na pesquisa bibliográfica. Tá? Então, se você quer falar sobre impactos de resíduos sólidos no município de São Paulo, você tem que ler tudo que for possível sobre impacto de resíduo sólido no município de São Paulo, para não fazer o mesmo trabalho que já foi feito e para contribuir com todas as referências que você pesquisou sobre este assunto. Tá? Então, preocupem-se, claro e evidente que vocês não vão conseguir ler tudo sobre um assunto. Né? Mas quanto mais eu leio e pesquiso, mais eu sei, mais compreendo e melhor será a minha pesquisa na obtenção de resultados. Melhor será o uso do instrumental para ter os resultados da minha pesquisa. Então, melhorem sempre, sempre, sempre a pesquisa bibliográfica de vocês. E um outro tipo de pesquisa que também não deixa de ser bibliográfica, mas não se trata de textos completos, muitas vezes, em livros ou revistas, é a pesquisa documental, que assemelha-se à pesquisa bibliográfica. Porém, as fontes que a constituem são documentos e não apenas livros publicados e artigos científicos divulgados, como é o caso da pesquisa bibliográfica. Então, podem ser documentos de empresas, de instituições. Alguns documentos, inclusive, são cartas, né? Atas de reuniões, relatórios técnicos, né? Que podem ser agregados todos em um rol de documento que devem ser citados conforme o anexo que está no arquivo aí dessas aulas, tá? Devem ser citados conforme a BNT nesse anexo que eu estou compartilhando com vocês. Então, a pesquisa documental
é a pesquisa feita em todo e qualquer documento, público ou não, tá? Que esteja público ou não, em que você tem acesso para a sua pesquisa, sua própria pesquisa. E na pesquisa documental nós temos os dados primários, que são originários da própria pesquisa, por meio de observação e pesquisa em loco, com entrevista, aplicação de questionário, ou seja, os dados primários são aqueles dados que você gerou com a sua pesquisa, os dados em campo ou em laboratório, e nós temos os dados secundários, existentes em bancos de dados, entidades públicas ou privadas e bibliotecas. Então, os dados secundários são aqueles que são pesquisados, né, em trabalhos já existentes, muitas vezes divulgados ou restritos ao ambiente profissional ou disponíveis em qualquer biblioteca que vocês façam pesquisa bibliográfica. E também nós temos a pesquisa experimental. De modo geral, o experimento é o mais tradicional meio de se realizar uma pesquisa. Consiste em determinar um objeto de estudo e selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definindo as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto em condições determinadas. Ou seja, a pesquisa experimental é um experimento em que você tem um objeto de estudo e elenca uma série de variáveis que podem influenciar ou não aquele objeto de estudo. Esse objeto de estudo pode ser uma população, uma comunidade ou uma área, tá? Em que vocês vão ver o que está ocorrendo nesse objeto de estudo em determinadas situações, tá? Claro e evidente, quando a gente fala definindo forma de controle de observação, eu já estou falando dos procedimentos metodológicos para análise dessas variáveis que estão influenciando direta ou indiretamente o meu objeto de estudo. E a pesquisa experimental, ela caracteriza-se por manipular diretamente as variáveis relacionadas com o objeto de estudo através de situações controladas. Isso, meus amigos, muitas vezes a pesquisa laboratorial, tá? Não em que o pesquisador ele influencia, né, e manipula o objeto de acordo com variáveis que são controladas por ele. A pesquisa experimental interfere diretamente na realidade, manipulando-se a variável independente a fim de observar o que acontece com a variável dependente. Tá? Manipulando o objeto de estudo para ver o que acontece no decorrer do experimento. Utiliza-se de equipamento de medida e técnicas modernas de análise para mensuração das variáveis envolvidas no objeto de estudo. E também são chamadas de pesquisa de campo ou de pesquisa de laboratório. Outro tipo de pesquisa, né, que não deixa de ser experimental é o estudo de campo. Tá? E ele assemelha-se ao levantamento. Tá? O levantamento é outro tipo de pesquisa que a gente não vai falar agora, porque boa parte dos estudos que vocês farão para o curso de geoprocessamento e análise ambiental, para o qual essa aula é direcionada, ele vai partir de uma área de estudo, de um objeto de estudo, de uma população que já vem tendo influências externas. Tá? Mas diferente do levantamento, o estudo de campo tem algumas coisas que o distinguem. Por exemplo, eles são mais aprofundados, apresentam maior flexibilidade, podendo ter seus objetivos reformulados ao longo do processo de pesquisa. Então, eu escolhendo uma área que tem uma população X ou um determinado processo natural X, Y, eu vou, né, fazer todo o meu... vou aplicar meus procedimentos metodológicos que podem ser alterados ao longo da pesquisa para tentar chegar no resultado mais adequado. Por exemplo, eu posso selecionar uma comunidade X no município do Rio de Janeiro e fazer uma análise daquela comunidade no aspecto das influências dos resíduos sólidos sobre aquela comunidade, ou a influência do desmatamento sobre aquela localidade. Tá? E no decorrer do estudo de campo, os meus procedimentos de aplicação de questionários e entrevistas, eles não precisam ser fechados. Eu posso encontrar outros
outras variáveis, outras características que eu não havia previsto, né? Então, isso ocorre muito no estudo de campo. Eu posso flexibilizar os meus procedimentos para alcançar resultados que eu não tinha visto anteriormente no meu planejamento. Claro e evidente que isso muitas vezes não se dá durante, né, imediatamente. Eu tenho que reformular minha pesquisa, o meu planejamento de pesquisa para poder alcançar os resultados que estão sendo descobertos. E o estudo de campo, como uma pesquisa experimental, é a descrição minuciosa de informações como sexo, idade, estado civil, escolaridade, nível de renda, que são importantes tanto para o levantamento de dados em campo, como para o próprio estudo em campo. Ainda que no estudo de campo a ênfase pode estar, por exemplo, na estrutura do poder local, na descoberta de territorialidades, tá? Eu estou dando esse exemplo para aqueles estudos que utilizam, né, variáveis em populações humanas, por exemplo, tá? Ou populações animais, comunidades e etc. Então, no estudo de campo, eu vou ter alguns instrumentos de coleta importantes. Entre eles, nós temos o questionário, tá? Que ele pode ser aberto ou fechado, que vai me dar pesquisas descritivas, que posteriormente eu posso transformar em gráfico, ou pegar a fala dos meus entrevistados e fazer análise dessa fala. Eu tenho entrevistas com observação, análise de documentos, técnica de grupo, pesquisa qualitativas e etc. Tá? Esse estudo de campo ele necessita de verificação constante para apurar a veracidade das informações em campo. Ou seja, eu não posso fazer, na minha pesquisa científica, para elaboração do meu artigo, só uma visita em campo. Tá? Vocês têm que ir. Eu sempre indico para os meus orientandos que façam uma primeira visita, né? Se já não conhece a área que vai ser estudada, uma visita de observação para conhecer, né, a área, o entorno e a comunidade, e depois façam outras visitas para iniciar as entrevistas, conhecer os representantes, os líderes religiosos, né, as crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos, ou seja, aprofundar e viver naquela comunidade para não ter concepções erradas sobre o que está acontecendo lá. Se o pesquisador visita pouco a comunidade que ele estuda, ele não vai ter o conhecimento adequado para escrever sobre aquela comunidade, para redigir um texto, né, sobre aquela comunidade. Então, eu sempre falo para os meus orientandos que vivam na comunidade um tempo para ter credibilidade das pessoas que vão ser entrevistadas e muitas vezes para ver coisas que quem mora lá, quem vive lá, quem trabalha naquela área de estudo, eles não veem. Tá? Então, o pesquisador vai com o olhar dele de pesquisador, tá? E não um olhar que tem a pessoa que vive ou trabalha naquela área. Tá? Além do que, o pesquisador vai com um olhar mais apurado, porque ele já fez a pesquisa bibliográfica sobre aquele assunto, ou sobre aquela área de estudo, ou sobre aquela comunidade, população. Tá? Ou seja, é um estudo aprofundado e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o conhecimento amplo e detalhado sobre o que se está estudando. Quando é mais adequado? Tá? Então, esse tipo de estudo de campo ele é adequado para descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação. O estudo de campo é adequado para explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas. E ele é muito adequado para explorar situações da vida real. Por isso, nós estamos dando uma ênfase nesses três tipos de estudo, tá? Pesquisa bibliográfica, documental e experimental, que se divide estudo de campo e estudo de caso, porque é o tipo de estudo muito mais próximo para o geoprocessamento, para o uso de técnicas de geoprocessamento. Tá? Não quer dizer, para outros participantes dessas aulas, que estão assistindo essa aula,
que o estudo de campo não é adequado, né, à sua área de estudo, mas vocês têm que verificar antes de planejar o que vai ser feito. Se vai ser feito análise laboratorial, pesquisa, estudo de campo ou estudo de caso. As limitações do estudo de campo. Muitas vezes falta rigor metodológico. Por quê? Eu já falei anteriormente que as variáveis podem ser flexíveis, né? Então elas podem ser instáveis. Então você tem que usar procedimentos metodológicos que não se flexibilizem tanto, tá? Mas no final do estudo você tem que explicar detalhadamente como foi feito, né, a sua análise de dados, as suas entrevistas, suas pesquisas, etc. Em campo e etc. Dificuldade de generalização, né? Então, se você escolhe uma área muito grande, né, para fazer, uma área de pesquisa muito grande, dependendo do seu tempo para fazer a pesquisa naquela área, você não vai conseguir alcançar todas as pessoas ou toda a área de estudo. Tá? Então, cuidado na generalização. Se a sua área for grande e tiver, por exemplo, 10 comunidades ou 10 vilas, e você fizer análise só em uma vila, não fale que todo o resultado compreende toda aquela área de estudo, porque, na verdade, você conseguiu resultados só de um grupo humano, só de uma comunidade ou só de uma vila. Então, dependendo da área e do universo de pesquisa, que eu já vou falar daqui a pouquinho, você pode generalizar os resultados obtidos. Cuidado. Dificuldade de estimar o universo de pesquisa, né? Então, imaginem vocês, se eu tenho 2 meses para fazer uma pesquisa em uma cidade que tem 6.000 habitantes, né? Isso, 6.000 na área urbana e na área rural, então eu vou ter dificuldade, né, para chegar nesses 6.000 habitantes. Então, eu vou ter que estimar o meu universo de pesquisa, né? Alguns autores utilizam o número de 33,33% para estimar o universo de pesquisa, né, que foi escolhido. Tá? Mas converse com o orientador de vocês, leiam os livros sobre metodologia científica que lhe darão uma aproximação mais apurada do universo de pesquisa que vocês vão escolher. Tá? O universo de pesquisa que eu estou falando, principalmente da população que vai ser entrevistada, né? Dos habitantes de determinada comunidade que serão pesquisados pelo seu trabalho. Outra limitação é a necessidade de recurso financeiro, né? Hoje em dia nós vivemos um momento complicado, digamos assim, de conseguir recursos para pesquisa. Tá? Então, se a sua área é muito grande, e existe um universo de pesquisa também muito grande, você terá que ter mais condições de se manter em campo, tá? De se manter nesse estudo de campo. Então, verifique antes de escolher a área de estudo se você tem recursos financeiros para pesquisar em toda aquela área de estudo. Ou pesquisar uma amostragem em cada vila ou em cada comunidade. Tá? Porque isso tem impacto, né? O tamanho da área tem impacto no transporte que você vai escolher, né? Se é rodoviário, ferroviário ou fluvial. Vai ter impacto no tempo que você vai estar em pesquisa, porque você tem que se alimentar. Terá um impacto essa ausência de recurso financeiro para o estudo de campo no pagamento, por exemplo, de hotel ou de hospedagem, né? Então, antes de escolher, né, sua área para estudo de campo, verifique as limitações financeiras que você pode ter, né? Se você tem recursos que lhe dão um aporte financeiro para manter a sua pesquisa, perfeito. Se você não tem, faça uma análise uma escolha mais adequada do tamanho da sua área de estudo. Dificuldade em estimar o tempo destinado à pesquisa. Tá? Em alguns estudos de campo, você consegue estimar o tempo, né, a análise multitemporal que você vai fazer. Por exemplo, de 2010 a 2020. Né, você vai em campo e descobrir o que aconteceu nesse recorte temporal. Mas se você estiver estudando um processo
que ainda não acabou e está ocorrendo, então você não pode estimar quando você vai ter o resultado daquele processo, tá? Porque você não pode estimar quando ele vai acabar. Eu sempre digo para os meus orientandos escolherem, no caso da especialização, da graduação e do mestrado, um objeto, um processo, um fenômeno que já aconteceu. Porque você já tem dados para analisar e gerar resultados. Objetos, processos ou fenômenos que ainda estão ocorrendo, você pode acabar o seu mestrado, a sua especialização, e eles não acabarem. Então, você não vai ter dado suficiente, estudos bibliográficos suficientes para pesquisar sobre aquilo que você está estudando. Tá? Então, cuidado. Na escolha do objeto de estudo, verifique se já existem dados sobre o resultado ou os impactos daquele objeto ou daquela área de estudo para você fazer um estudo de campo do que já ocorreu, né? Para você fazer o que a gente chama de análise da realidade, né? E não no geoprocessamento e outros tipos de técnica, você pode criar cenários, fazer modelagem do que pode ocorrer no futuro, mas isso tudo não passa de hipótese, tá? Então é muito difícil você dizer o que vai acontecer, né? Prever o que vai acontecer. Então sempre eu falo, olha, escolhe, para os meus orientandos, escolha um processo, objeto ou fenômeno que já se passou e você tem dado para fazer análise. Ou pode coletar dados sobre aquilo para fazer as análises. Então, eu já estou falando na escolha do assunto. Então, a escolha desse assunto para a sua pesquisa, ela é de suma importância. É o primeiro passo da pesquisa, mas não é o mais fácil, né? Porque você vai ter que conhecer o seu objeto, a sua área de estudo, vai ter que ter leitura sobre o tipo de pesquisa que está sendo feito, tá? Então, geralmente, a especialização é um aprofundamento da graduação de um objeto que você já fez uma análise. E o mestrado é um aprofundamento da especialização e o doutorado é um aprofundamento do mestrado. Quando você escolhe áreas de estudo, objeto diferente, mudando de nível de graduação para especialização para mestrado, você vai ter, quando você escolhe um objeto ou uma área diferente, você vai ter que fazer a pesquisa bibliográfica novamente sobre aquilo, tá? Então, cuidado na escolha de uma determinada área, um determinado objeto, escolha aquilo que você mais conhece, tá? Ou a área de estudo, ou que você mais conhece, quando eu falo conhece, ou é visitando, ou é lendo, tá? Então, isso já facilita a minha escrita sobre ele. Por quê? Eu já sei, eu já li, eu posso debater, né, com outros autores sobre a realidade que eu vou pesquisar. O assunto deve corresponder ao gosto pessoal do pesquisador. É importante que você, enquanto pesquisador, pesquise áreas, objetos, processos ou fenômenos que vocês tenham interesse, tenham dúvidas, tenham questionamentos, tá? Evitem pesquisar objetos, processos, fenômenos que vocês não tenham interesse em pesquisar. Muitas vezes a pessoa escolhe o objeto pelo orientador. Cuidado! Se o orientador já pesquisa aquilo, é porque ele tem interesse, mas você não. Eu estou falando isso porque você vai desprender um tempo enorme pesquisando sobre uma coisa que muitas vezes você não quer pesquisar. Então, os resultados, digamos assim, eles já estão meio que intoxicados, entre aspas, né? Por um preconceito que você tem sobre um assunto que às vezes você não quer escolher. Então, escreva sobre, na ciência, escreva sobre objetos, processos ou fenômenos que vocês têm interesse. Tá? O assunto deve ser adequado à capacidade e à formação do pesquisador. Isso também é um ponto muito importante. Porque se eu sou geógrafo, e eu sou geógrafo, eu tenho que escolher assuntos que eu tenha capacidade de fazer uma boa análise. Tá? Ou seja, eu tenho capacidade que a minha graduação, minha especialização, meu mestrado, meu doutorado me deram. No momento que eu escolho um assunto que eu não tenho competência para falar dele,
provavelmente os resultados que eu terei, eles não serão tão bons ou adequados quanto aquele profissional daquela área que tem mais competência que eu vai pesquisar sobre ele. Tá? Então, esse assunto, todo assunto que eu escolho, eu tenho que ter competência e habilidade para analisá-lo. Tá? Por que eu estou falando isso? Vocês já devem estar fazendo ou devem ter vindo de outra graduação. Tá? Então, essa graduação, vocês passaram 3, 4, 5 anos se aperfeiçoando. A partir do momento que vocês vão fazer outro trabalho, vocês não podem deixar toda essa gama de conhecimentos adquiridos de lado para começar um outro trabalho. Se fizerem isso, como eu já falei anteriormente, vocês vão se debruçar sobre esse outro assunto para poder dominar esse assunto. Tá? Então, quando eu falo de capacidade, eu estou falando de competência, eu estou falando de domínio. Para escrever e pesquisar sobre um assunto, eu tenho que dominá-lo. E eu vou dominar ele conhecendo, seja por meio de estudo de campo ou pesquisa bibliográfica. O assunto pode ser indicado pelo aluno ou pelo professor ou orientador. Tá? Então, na escolha de um assunto, você mesmo, enquanto pesquisador que você já você pode indicar para o seu orientador ou ter uma ideia do orientador de um assunto que lhe agrade ou que lhe gere dúvidas. Na escolha do assunto, você deve levar em consideração a disponibilidade do orientador para o assunto. Tá? Então, no caso do curso de Geoprocessamento e Análise Ambiental, os orientadores serão os professores do curso. Tá? Todos os professores serão orientadores. Então, eu tenho que conhecer os assuntos que foram dados na disciplina, que foram ministrados na disciplina, e, se possível, é extremamente importante eu visitar o currículo Lattes desse meu futuro orientador, para verificar se o que eu quero fazer faz parte da expertise dele, se ele tem experiência na orientação desse assunto. Tá? Porque uma coisa que eu sempre falo, assim, até meio cômico, mas o orientador, ele não vai estudar para te orientar. O orientador, dificilmente, ele vai pesquisar para poder orientar um assunto. O que acontece é que ele já tem um know-how sobre um determinado assunto e o aluno se adequa naquele assunto para poder ser orientado por aquele profissional. Nós devemos, na escolha do assunto, também levar em conta o material bibliográfico disponível. Por que esse ponto é importante quando a gente vai escolher? Porque, pessoal, quando a gente escolhe assuntos que foram poucos estudados, nós vamos ter poucas referências. Então, vai ser mais difícil o debate com outros autores, vai ser mais difícil citar, porque eu estou fazendo um trabalho inédito. Isso é adequado para um doutorado, por exemplo. Tá? Quando eu vou fazer um trabalho inédito de doutorado, eu tenho que ter uma tese sobre um determinado assunto. Tá? Eu tenho que formular uma ideia, um conceito, uma teoria ou uma noção sobre um assunto que provavelmente não foi trabalhado. Na graduação, na especialização e no mestrado, eu preciso escolher uma coisa que já foi um assunto que já foi trabalhado por outros. Por exemplo, resíduos sólidos. Eu tenho uma série de livros, artigos sobre resíduos sólidos. Né? Impacto de resíduos sólidos, geração de resíduos sólidos, compostagem, recicláveis, entre outras coisas. Toda essa gama de conhecimento me auxiliarão para eu fazer meu trabalho. Tá? Então, na escolha do assunto, escolha assunto para especialização, para graduação, para o mestrado, de assuntos que já foram trabalhados. Né? Eu não quero limitar vocês a não escolher assuntos interessantes, tá? Mas daqui a pouco a gente vai falar, mais à frente a gente vai falar sobre o tempo que vocês têm para fazer isso. Tá? Então, quando eu escolho uso do solo, cobertura da terra, resíduos sólidos, desmatamento,
expansão urbana, entre outras coisas, ou entre outros assuntos, isso é muito mais fácil de fazer pesquisa bibliográfica e documental para poder conversar com esses autores do que um trabalho que nunca foi feito. Tá? Então, deixa aquele trabalho que ainda não foi feito, que você tem ideia para fazer para o futuro, para um doutorado. Tá? Não divulgue ele agora, tá? Se você acha tão importante, na especialização, na graduação, né? E às vezes no mestrado mesmo. Deixa o assunto de extrema importância que você acha que renda uma tese do doutorado, deixa para o doutorado. Afinal de contas, nós queremos, nestas aulas aqui, fazer um artigo. Lembre-se disso, a gente não quer fazer uma tese. Então, um artigo tem que ter começo, meio e fim. Tá? Então, por isso, eu indico fazer os trabalhos em cima de referências que vão me ajudar, para que eu tenha um fim, né, na elaboração do meu artigo. Considere os equipamentos de laboratório disponíveis. Tá? Então, meus amigos, vocês tiveram, ao longo do curso de geoprocessamento e análise ambiental, ou ao longo da graduação que vocês estão fazendo ou que fizeram, um acesso a equipamentos laboratoriais importantíssimos. Tá? Mas se, por um acaso, você quer fazer uma pesquisa, escolher um assunto que você não tem equipamento para fazer essa pesquisa, e não tem nem acesso à instituição que possui esse equipamento, então cuidado, que provavelmente você não terá sucesso. Se você tem o equipamento para fazer, por exemplo, vocês fizeram no curso de geoprocessamento e análise ambiental uma série de operações espaciais, tá? Buffer, mapa de kernel, classificação, trabalharam no Google Engine, tem noções de topografia com drone, né? E para isso basta muitas vezes um computador, um notebook e provavelmente acesso à internet e, em alguns casos, do uso de um drone. Se você tem esses equipamentos, parabéns, que a sua pesquisa será um sucesso. Mas não precisa só eu ter, eu tenho que saber manipular. Então, treine no equipamento que você vai usar, seja ele em laboratório ou não, para que você tenha condições de analisar os dados que você vai levantar em campo ou em laboratório. E principalmente, meus amigos, na escolha do assunto, considere o custo para pesquisar esse assunto. Eu já vi diversos trabalhos que não ocorreram de forma satisfatória porque precisavam de um gasto financeiro considerável. Tá? E, novamente, esse curso, essas aulas, são de orientação para a elaboração de um artigo científico. Tá? E o artigo científico eu tenho aí o quê? Um mês para fazer, tá? Ou 2 meses para fazer. Se eu tenho uma pesquisa em um município muito grande que vai me demandar um ano, então você tem que verificar todos os custos que demandam esse tempo, né, para fazer essa pesquisa. Custo com transporte, com hospedagem, com alimentação. Às vezes a pesquisa precisa de uma equipe para ser feita. Tá? Então, para esse artigo que eu estou orientando para vocês, vocês podem fazer análise de uma área de estudo na sua cidade, próximo da sua residência, do seu bairro, no município próximo, pegar um objeto, uma área de estudo do seu próprio trabalho, tá? Por meio de imagem de sensoriamento remoto, imagem de drone, fazer uma análise sobre aquela área de estudo, comunidade ou objeto, e pronto, escrever o artigo científico está bem feito e ótimo. Tá bom? Por quê? É uma orientação para o artigo. Tá? Então, na escolha para o mestrado e para o doutorado, a orientação é outra. Tá? Porque vocês vão ter mais tempo, provavelmente vocês vão ter recursos financeiros do programa de pós-graduação. Tá? Mas para o artigo, as orientações são que vocês escolham um assunto que não demande muito custo financeiro para a realização da pesquisa. E aqui a gente vai falar da delimitação do assunto. Né? Eu falei da escolha, como escolher. Agora nós vamos falar como delimitar. Nós vamos, para delimitar o assunto, selecionar um tópico para ser estudado em profundidade. Vou dar o exemplo de novo. Impacto de resíduos sólidos no bairro XX do município de São Paulo.
tá? Eu já escolhi um tópico que é adequado, próximo, né? Pode ser o meu bairro, né? Eu posso ter acesso a imagens de sensores remotos daquele bairro e posso ter acesso na prefeitura do meu município de dados sobre a coleta seletiva ou não naquele bairro, tá? Então, eu já delimitei o meu objeto, já delimitei o meu assunto. Essa limitação de tempo, área, recurso financeiro, universo de pesquisa, torna um assunto viável de ser estudado. Tá? Quando você já tem em mente a sua área, o seu objeto, quanto vai gastar, o tipo de imagem, o tipo de software que vocês vão utilizar, perfeito, o seu trabalho está bem delimitado. Eu já falei isso antes, evitar temas amplos que resultem em trabalhos superficiais. Tá? Então, quanto maior a área de estudo, maior a população, menor o tempo de trabalho, eu posso fazer um trabalho generalizado e superficial, quando eu não delimito corretamente. Sempre tenha em mente que a pesquisa será uma contribuição à ciência, devendo-se optar por assuntos novos e não pela duplicação de estudo. Quando eu falo assuntos novos, pessoal, eu posso, assim, escolher impacto de resíduos sólidos no meu bairro e usar os procedimentos metodológicos que foram usados por outro pesquisador no Rio Grande do Sul. Tá? O assunto impacto de resíduo sólido pode não ser novo, pode não ser inovador, pode não ser inédito, mas os procedimentos metodológicos que eu vou usar são novos. Foram usados no Rio Grande do Sul e tiveram resultados no Rio Grande do Sul. Né? Por que eu estou falando isso? Eu estou relembrando a pesquisa bibliográfica. Então, no trabalho do pesquisador lá do Rio Grande do Sul, ele já me deu contribuição para eu fazer minha pesquisa no meu bairro. Entenderam? Então, por isso é importante saber de outros estudos e outros resultados, para que eu possa delimitar meu assunto com mais qualidade e não faça trabalhos que já foram feitos. Né? Se eu não faço a pesquisa bibliográfica e documental, eu posso estar trabalhando uma coisa que já foi trabalhada por outro autor e eu não conheço porque eu não pesquisei, porque eu não fui atrás de referência. E existem duas formas de delimitar o assunto. A divisão do assunto em partes, estudando apenas uma parte delas, ou fixar-se em circunstância de tempo ou espaço limitado para estudo. Ou seja, eu posso escolher um assunto e estudar só parte dele. Novamente, impacto de resíduos sólidos. Eu posso falar de impacto de resíduos sólidos orgânicos, impacto de resíduos sólidos recicláveis, ou impactos de resíduos sólidos da mineração. Entenderam? Então, eu já estou delimitando, dentro de resíduos sólidos, eu estou filtrando já um assunto que eu vou me aprofundar mais. Ou eu posso escolher um período temporal. Impactos de resíduos sólidos no bairro X, no município de São Paulo, no mês de fevereiro, por exemplo, na época do carnaval, ou em março, na época do carnaval, ou impacto de resíduos sólidos no município, na rua Y, no município de São Paulo, no período do Natal. Eu já delimitei, tá? Delimitei o tempo, tá? E delimitei também o espaço. Quando vocês forem escolher um assunto e delimitar, vocês não precisam, vocês não podem apenas delimitar o tempo para esse estudo, mas também o espaço, né? A área e o tempo que vocês vão estudar. Daqui a pouco eu dou um exemplo mais prático sobre isso. Por exemplo, um tema amplo, imagem de sensoriamento remoto. Uma delimitação de assunto nós vamos fazer agora. O meu tema é muito amplo, imagem de sensores remotos. Olha, tem o Landsat, o Cibers, o QuickBird, o WorldView, o GeoEye, tem uma série de sensores. Tá? Mas eu preciso delimitar ainda mais esse meu assunto. Então, o tema delimitado sugerido é o uso de imagem Landsat na expansão urbana de Belém e o tempo, tá? 2000 a 2020. O que eu vou fazer nesse estudo? Eu vou usar a imagem Landsat, que está disponível lá no site do INPE, gratuitamente, e vou verificar, eu tenho, no caso, o shapefile da área urbana de Belém, e vou verificar no período, no recorte temporal de 2000 a 2020, qual foi o incremento ou
ou a diminuição nessa expansão urbana. Estão entendendo? Então, eu identifiquei o instrumento, equipamento ou tecnologia, delimitei a área, expansão urbana de Belém, que poderia até ser mais delimitada, por exemplo, no bairro da Marambaia, município de Belém, aí eu estudaria só o bairro da Marambaia, no período de 2000 a 2020. Né? No período de uma década, eu vou fazer uma análise da imagem Landsat para saber aonde cresceu ou não a área urbana de Belém. Então, essa é a delimitação do tema, delimitação do meu assunto. Mais um, eu tenho um tema amplo, novamente, estudo de unidades de conservação com geoprocessamento. É muito amplo. Eu não estou falando onde, quando, né, e como. Né? E aí, o tema delimitado é o seguinte: estudo do uso dos recursos naturais e ocupação do solo na reserva extrativista Mãe Grande, em Curuçá, no Pará, no ano de 2019. Notem que eu já falei o que eu vou fazer, né? Eu vou estudar o uso dos recursos naturais. Aí eu tenho buff, mapa de kernel, várias operações aí, classificação de imagem, né? Para entender o uso do solo, por exemplo. Né? Na Resex, Mãe Grande Curuçá, que é uma unidade de conservação aqui no Pará, no ano de 2019, tá? Que é o ano que já passou. Eu não posso colocar o ano 2021, porque o ano 2021, até agora, na época que foi gravado esse vídeo, ele ainda não terminou. Nós estamos em outubro. Então, ainda não tenho o dado de novembro e o dado de dezembro. Então, eu delimito o meu tempo passado, né? E para isso eu vou ver se eu tenho imagem de sensoriamento remoto para fazer esse tipo de estudo. E notem, os dois estudos que eu já mostrei para vocês, eles podem ser feitos só com análise multitemporal de imagem de sensoriamento remoto. Tá? Mas sempre façam visita em campo para verificar a veracidade dos dados que vocês coletaram das imagens. Tá bom? Então, já tem uma delimitação muito boa aí. Outra delimitação, tema amplo, avaliação do desmatamento na região de Barcarena. Olha, eu estou falando que eu vou fazer, né, uma avaliação de desmatamento e estou falando onde. Mas desde o surgimento de Barcarena, é muito tempo. Tá? Barcarena também é um município aqui do estado do Pará. Então, eu vou delimitar meu assunto. Tá? Eu vou delimitar meu tempo. Vai ser a seguinte: avaliação do desmatamento na região de Barcarena nos últimos 10 anos. Ou seja, vai ser uma análise multitemporal de 2010 a 2020. Tá? Delimitei a região, delimitei o procedimento, que vai ser a avaliação do desmatamento, e delimitei o recorte temporal, que são os últimos 10 anos. Mais um. Tema amplo, avaliação da perda de cobertura vegetal em Belém. De novo, Belém. Né? E o tema delimitado, avaliação da perda de cobertura vegetal no bairro da Pedreira, em Belém, no ano de 2015. Ou seja, eu delimitei ainda mais, eu não deixei todo o município de Belém. Tá? Eu delimitei a um bairro e só a um ano, que já passou e já tenho dado. Tá? Então, vou fazer uma análise multitemporal, que pode ser até mensal, se eu tiver os dados do sensor mensalmente, para verificar o que ocorreu em 2015, que é tão interessante. Até isso, pessoal, pense assim, pense no ano, para vocês imaginarem, olha, teve um grande empreendimento lá no bairro da Pedreira, em Belém, no ano de 2015. E qual foi esse impacto, tá, na cobertura vegetal? Então, isso também tem... Eu não vou escolher o ano aleatoriamente, tá? Muitas vezes eu escolho porque algum empreendimento foi colocado lá, algum impacto ambiental foi gerado naquela área de estudo, ou seja, eu posso ainda delimitar ainda mais esse tema que eu escolhi. Né? Pode ser avaliação da perda de cobertura vegetal causado por desmatamento, não sei, por impacto do empreendimento X no bairro da Pedreira no ano de 2015. Tá? Mas geralmente a gente busca fazer no título um resumo muito bem feito, tá? Mas deixe um algo a mais, tá? Para o leitor ter curiosidade de ler o seu trabalho para saber o que aconteceu naquela área que você está escolhendo.
E eu tenho que justificar, né, na minha monografia, no meu artigo, o porquê da escolha. Então, essa justificativa do assunto, geralmente ela está na introdução, ela mostra as razões da preferência pelo assunto escolhido e sua importância face a outros temas, né? Então, toda vez que eu pensar em um assunto, eu tenho que justificar esse assunto para mim mesmo. Tá? Olha, por que eu vou escolher? É porque eu fiz uma graduação nessa área que me dá condições de fazer uma análise de um impacto que vem ocorrendo, que é de extrema importância de ser entendido. Tá? Primeiro, eu tenho que justificar a escolha para minha pessoa, para depois colocar como uma justificativa plausível, seja para uma revista ou para um programa de pós-graduação. A justificativa em uma pesquisa, como o próprio nome indica, é o convencimento de que o trabalho de pesquisa é fundamental para ser efetivado. Tá? Então, quando eu justifico e encontro importância no meu trabalho, eu já me convenço e tento convencer os demais leitores, ou muitas vezes a banca para que eu vou defender, da importância do meu trabalho. Então, o trabalho tem que ser importante. Todos os trabalhos são importantes. Mas aqueles em que o assunto tem uma relevância imediata que está ocorrendo, eles têm maior sucesso de serem aprovados. Eu já estou falando nisso na publicação do trabalho de vocês. Tá? Então, por exemplo, na pandemia da Covid, nós tivemos inúmeros trabalhos que falavam sobre Covid. E grande parte das revistas brasileiras criaram dossiês sobre Covid. Então, alguns autores embarcaram nesses temas, né, para publicar os seus artigos. Agora, novamente, lembrando, será que eu tenho competência para falar desse tema? Então, eu não posso embarcar em todos os temas, porque em alguns eu não conheço. Tá? Então, cuidado na escolha do tema de vocês. Pode parecer muito importante hoje, e você tem que publicar mês que vem, tem que entregar a monografia mês que vem, mas será que eu tenho competência para escrever sobre isso? Então, a gente tem que fazer sempre essa autoanálise, tá? Para verificar se de fato o meu trabalho vai ser bom. Tá? Porque se eu não tenho competência, é bem fácil que o meu trabalho não seja um trabalho aceito por uma revista A1 do Qualiscaps, por exemplo. A justificativa exalta a importância do tema a ser estudado ou justifica a necessidade imperiosa de se levar a efeito tal empreendimento. Então, quando escolho uma temática, escolho um assunto para minha pesquisa, eu começo a vender esse assunto. Tá? Então, eu tenho que mostrar para o leitor que é importante ler o meu trabalho. Tá? Eu tenho que mostrar para a banca que vai avaliar meu trabalho que é importante o debate acerca desse trabalho. Eu não estou falando que é importante a aprovação desse trabalho, tá? Mas que é importante a leitura desse trabalho que tem uma justificativa plausível, tá? De ser elaborado. E principalmente os objetivos que se pretende com a pesquisa. Tá? Eu já justifiquei, agora eu tenho que ter os objetivos com o assunto a se tratar. A definição dos objetivos determina o que o pesquisador quer atingir com a realização do trabalho de pesquisa. O objetivo é sinônimo de meta, de fim. O que eu quero alcançar? Né? Verificar o impacto na cobertura vegetal da pedreira. Né? Analisar o que ocorreu no ano de 2015, que determinou a perda de cobertura vegetal do bairro da Pedreira em Belém. Isso são exemplos que eu já estou dando a partir daquilo que nós já fizemos, nós já apresentamos. Alguns autores separam os objetivos em gerais e específicos, mas não há regra a ser cumprido quanto a isto. E outros autores consideram desnecessário dividir os objetivos em categorias. Né? Então, assim como a justificativa no seu artigo, na sua pesquisa, tá? A gente está falando de pesquisa e falando de artigo concomitantemente, você já tem que mostrar na introdução, muitas vezes, o objetivo. Um macete para definir os objetivos é colocá-los começando com o verbo no infinitivo. Esclarecer tal coisa, definir tal assunto, procurar aquilo, permitir aquilo outro, examinar tal área ou população, demonstrar alguma coisa e etc. Caso se opte pela definição de objetivos específicos, a diferença principal é que estes devem ser alcançados em curto prazo.
tá? Os objetivos específicos, eles são objetivos que serão alcançados, provavelmente com o trabalho. Diferente do objetivo geral, que deve ser algo mais abrangente e complexo, ou seja, mais difícil de ser alcançado. Ok? Procedimentos metodológicos, né? Nós já falamos da escolha do assunto, da justificativa da escolha do assunto, do objetivo do assunto, do objetivo da escolha desse assunto. E agora nós vamos falar um pouco de como alcançar, tá? O entendimento ou alcançar o conhecimento sobre aquele assunto. Então, para isso, o modo de chegar ao resultado a gente chama de procedimentos metodológicos. A área de estudo e universo de pesquisa. Eu tenho que ter o meu recorte espacial que será estudado. Eu já falei anteriormente sobre isso. Tá? Então, eu tenho que escolher uma área de pesquisa que adequada ao tempo, tá? Que eu vou fazer a pesquisa. Estudo de caso. O objeto da pesquisa se resume a um determinado indivíduo, família, grupo, máquina, comunidade ou etc. Tá? Então, no meu procedimento, no caso para elaboração da monografia no formato de artigo, eu indico que trabalhe com estudo de caso, estudo de campo. Tá? População, o objeto da pesquisa é toda a população, é parte da população, é a população no bairro. Tá? Então, isso também faz parte dos procedimentos. Eu estou falando isso porque vocês vão ter que detalhar no artigo de como, o que, como, quando vocês fizeram a pesquisa de vocês. E dentro da população, nós temos a amostragem, tá? Que faz parte do universo de pesquisa. Que nada mais é do que o objeto da pesquisa, que se trata de uma parte representativa da população e não a totalidade de indivíduos. Ou seja, dentro da população você pode pegar só uma parte dela, e essa parte ela tem que estar distribuída na área toda. Tá? Não pegue só uma parte concentrada em uma área só da sua área de pesquisa. Tá? Em caso de entrevistas pessoais, a gente tem que ter atenção em alguns pontos. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus orientandos, evitar gravar, tá? Porque isso pode inibir o entrevistado. Se você for gravar, use um microfone que não... você vai falar, obviamente, para o seu entrevistado, que você vai gravar, mas um microfone que não destaque muito, tá? A gravação, porque ele pode prestar muita atenção no microfone e perder o foco na entrevista. E quando você fala que vai gravar, já inibe o entrevistado, tá? Então tenha cuidado. Não siga um roteiro fechado, ou seja, você tem um questionário, mas algumas perguntas que estão ali, elas podem não ser respondidas ou podem surgir outras perguntas, tá? Dentro do procedimento metodológico, é extremamente importante falar que tipo de entrevista você vai fazer, tá? Se é qualitativa, semi-qualitativa. Você tem que deixar o entrevistado falar, tá? Quando eu não fecho o meu roteiro, principalmente eu não fecho um modelo de questionário, eu deixo o entrevistado falar e ele fala muito mais do que ele falaria se eu não tivesse com o questionário fechado. Tá? Por isso é interessante questionários abertos. O entrevistador não deve se colocar como sabe tudo. Tá? Então, vocês estão indo realizar uma pesquisa de estudo de caso em uma área X que foi escolhida porque vocês querem adquirir conhecimento. Tá? Então, vocês não devem ir com preconceitos. Uma percepção tendenciosa, já buscando um resultado que vocês acham, tá, que é o exato. Porque quando a gente chega na área de estudo, o que a gente está pensando antes pode não estar acontecendo. Isso é recorrente. Então, quando eu digo não vá como sabe tudo, é que vocês devem ir de mente aberta para escutar os seus entrevistados e depois, obviamente, fazer uma análise dessas falas para ver se elas são verídicas. Eu sempre falo esse ponto aqui para os meus orientandos. Se vestir e agir modestamente. Tá? Quando a gente vai fazer uma pesquisa que envolve um estudo em campo, a gente tem que não deve ir com uma roupa muito, digamos assim, espalhafatosa,
que não chame muita atenção. Porque, pessoal, tudo que tira a atenção do entrevistado na pesquisa de campo, ele esquece de falar o que ele deveria estar falando. Tá? Então, a gente age modestamente, se veste modestamente. Eu falo para alguns colegas, algumas colegas evitem uma maquiagem muito pesada, porque isso tira a atenção do entrevistado. Tá? Então, e quando eu falo agir modestamente, de novo é o ponto anterior, não se coloque como sabe tudo. Porque o entrevistado pode pensar assim, olha, esse pesquisador já sabe, então o que eu vou falar não é novidade, então eu não vou falar. Então, e muitas vezes o que ele poderia estar falando é de extrema importância para a sua pesquisa. Evite chegar em horários inapropriados. Tá? Pesquisa à noite não é indicada, pesquisa em feriados e em festividades não é entrevistada, a não ser que a sua pesquisa seja sobre essa festividade ou esse feriado, mas momentos de lazer e descanso não são adequados para a realização de pesquisa, né? Porque provavelmente o seu entrevistado é um trabalhador, é um estudante que ele requer daquele momento para descansar e ter o seu momento com sua família. Evite identificar o seu entrevistado. Isso já é na hora da divulgação dos resultados. Tá? Eu coloquei aqui porque nos procedimentos metodológicos vocês já devem falar que os entrevistados não serão identificados por questões de segurança. Né? Eu já vi diversos trabalhos, principalmente na área de segurança pública, que não identificaram e não devem identificar, porque às vezes o entrevistado ele pode correr risco de morte. Tá? Ou pode perder emprego, ou pode, não sei, mas o mais adequado é não identificar. Coloca entrevistado A, entrevistado B, entrevistado C, tá? Ou então comunicação pessoal. Não coloque nem. Alguns autores colocam as iniciais e a idade. Isso dá para reconhecer. Tá? Então, nos procedimentos metodológicos da sua pesquisa, você já deve informar que os seus entrevistados, por questão de segurança, não serão identificados. E os instrumentos? Os instrumentos da sua pesquisa são os materiais e técnicas usados na coleta de dados e na análise desse dado, na tabulação. Né? Então, vocês podem usar gravador, câmera fotográfica, soft QGIS, soft Quantum ArcGIS, TerraView, operação espacial de buffer, de mapa de Cannon, de classificação, de krigagem, lógica fuzzy, etc. Então, essa explicação nos procedimentos metodológicos da sua pesquisa são necessárias para que a sua pesquisa possa ser replicada em outros lugares. Entendeu? Então, assim como você usou aquela pesquisa de resíduos sólidos lá do Rio Grande do Sul, outra pessoa poderá usar a sua pesquisa para outra área. Tá? Ou em outro tempo, poderá fazer uma pesquisa similar à sua, mas daqui a 10, 20 anos, para ver se os resultados eles continuam similares ou foram totalmente diferentes. Lembrar que ficha de coleta de dados, questionário de entrevistas, ficha de respostas, software, são instrumentos realizados na pesquisa. Então, na elaboração da monografia de vocês, no detalhamento da pesquisa de vocês, dentro do trabalho, vocês vão especificar como foi feito todo esse trabalho, tá bom? E levando em consideração aquilo que eu já falei e que é importante falar novamente. Antes da pesquisa, da escolha do assunto, faça uma revisão da literatura, tá bom? Antes de ir em campo, é importante a realização de uma pesquisa bibliográfica do assunto sobre a questão delimitada. Eu bato de novo nessa tecla porque antes de ir conhecer, procure saber o que está acontecendo. Tal assunto preliminar é sintético e trará informações sobre a situação atual do problema, sobre os trabalhos realizados a respeito e sobre as opiniões existentes. Ao pesquisar numa biblioteca, pode-se encontrar 5 tipos de documentos. Uma biblioteca física ou digital, tá? Manuscritos, impressos sem periodicidade, livros, folhetos, normas, etc. Periódicos, que são revistas, boletins, jornais, anuários,
Nós também temos, em alguns casos, microfilmes que reproduzem documentos passados, tá? Existem em algumas cidades microfilmes importantíssimos para se entender o que aconteceu há décadas, né? E diversos mapas, planos, desenhos, fotografia. Então, toda essa revisão da literatura documental, ela tem que ser feita antes da ida a campo, antes do estudo de caso. Então, pessoal, a próxima aula nós trabalharemos sobre variáveis e viabilidades para a realização da pesquisa científica. Essa primeira aula foi para localizar, delimitar o assunto, falar um pouco do que deve ter na monografia de vocês, de como vocês devem fazer a pesquisa. Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa e obrigado.